Mas nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios capítulo 4, versos de 1 e 2. 1 Coríntios 4, versos 1 e 2. E a palavra de Deus, ela nos fala assim: assim os homens devem se considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Amém. Apenas esses versos, a palavra do Senhor. E eu começo fazendo uma pergunta aos irmãos: o que é que une as pessoas na igreja do Senhor? O que é que une as pessoas na igreja do Senhor? O que nos leva a estarmos unidos no Senhor? Às vezes a gente poderia responder que é Jesus, né? O Senhor Jesus é que nos traz a unidade. É óbvio, essa seria, na verdade, uma resposta bastante óbvia, mas eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso, esses momentos. Pouco tempo, mas vamos pensar um pouquinho. E Paulo, ele tinha uma preocupação grande em relação à igreja de Corinto, por conta das divisões que estavam ocorrendo na igreja, né? Divisões essas que estavam causando algumas confusões de preferências. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e isso causava algumas preocupações. Preocupações que, na verdade, elas perduram até os dias de hoje. Diante das divisões que existiam na igreja, Paulo, ele sente uma necessidade de fazer uma defesa do princípio que orienta tanto a liderança como toda a igreja em Corinto. E a maior tragédia, irmãos, da história da igreja foi a divisão das pessoas que fazem parte desta igreja. Digo desta em toda a história, né, da igreja do Senhor, entre clérigos e leigos. Creio que esse foi a maior tragédia mesmo que houve na história da igreja. Os clérigos são os religiosos especificamente consagrados para determinados ofícios. E quando isso aconteceu, passou a significar autoridade dentro da igreja. E os leigos, geralmente, são as pessoas comuns que compõem o corpo de Cristo, o que acabou significando alguém sem conhecimento. É o que foi passado ao longo dos anos. E esses termos, clérigos e leigos, na verdade, são estranhos à mensagem de Jesus, à proposta inicial da igreja. Na verdade, não tem nada a ver com isso. E tal divisão cria a falsa ideia de que há pessoas mais importantes que outras na igreja. E isso não é verdade. Bem como a ilusão de que há esferas exclusivas para alguns. Isso também não é verdade. Diante do Senhor, todos somos iguais. Somos irmãos em Cristo Jesus. As relações na igreja, elas não se baseiam em hierarquia entre pessoas. Por mais que a gente tenha uma falsa sensação de hierarquia, em especial por conta de exigências seculares, como a gente tem a obrigação de ter CNPJ, de ter personalidade jurídica, aí acaba criando aquela sensação de presidente, vice-presidente, essas questões, mas como corpo de Cristo isso não existe. Como corpo de Cristo isso não existe. Na verdade, o que existe são diversidades de funções, diversidades de dons, diversidade de talentos que são desenvolvidos na igreja do Senhor, porque é dado pelo próprio Senhor a sua igreja. E Paulo precisa aqui fazer um esclarecimento em defesa da função apostólica, né? Essa carta de 1 Coríntios 4, o texto em si desse capítulo, é uma defesa que Paulo faz de sua própria função. Quer dizer, ser apóstolo não corresponde a uma posição soberana, a um título, mas é uma unção especial que Deus deu para tal. Mas é ser alguém que é enviado para servir
auxiliar os outros no cumprimento da missão de anunciar a mensagem do reino de Deus ao mundo. Então, apóstolo. Hoje a gente está tão assim acostumado a ouvir aqui, acolá, pessoas se intitulando como apóstolo, como um símbolo de autoridade, né? Como se fosse uma liderança maior. Isso não existe, irmãos. Apostolado é apenas um dom que Deus deu a alguns e não significa nada mais que isso. Aquele que está a serviço de proclamar a mensagem, anunciar a mensagem. Nesse sentido, a gente tem um monte de apóstolos para todo lado. Muitos missionários são como que apóstolos, porque tem essa incumbência de transmitir a mensagem do Senhor. E o apóstolo Paulo, em defesa disso, lá em 1 Coríntios, aí no capítulo 4, no verso 9 e no verso 13, ele faz uma abordagem muito interessante, mostrando a realidade da função deles. Olha só o que ele diz: porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. E lá no verso 13, no final, ele diz assim: até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Então, será que alguém quer ser isto? Todo mundo quer ser, né? Líder, quer mandar, quer ter o poder sobre a massa, sobre o povo. Por isso que muitos às vezes se intitulam apóstolos por toda a porta. Ele tem agora até pai apóstolo, viu? Tem até pai apóstolo, tem agora. Vocês veem o absurdo que nós estamos chegando nos nossos dias, né? Então, líderes que reivindicam alguma autoridade para si, além do privilégio de ser participante do corpo de Cristo, não compreendem a dimensão bíblica do pastoreio, que é o cuidado de uns com os outros. Na verdade, eu sempre tenho dito isso. A função do pastoreio é da igreja. Às vezes a expressão pastoreio dá a impressão de pastor, né? Dá a impressão que é o pastor. Mas não, a função de pastoreio, do cuidado de uns com os outros, é da igreja do Senhor. Temos uma responsabilidade de nos cuidarmos uns dos outros, de nos preocuparmos uns com os outros, de estarmos dando assistência uns aos outros. Essa é uma função geral de todos nós, como povo de Deus, diante do nosso Deus. Deus nos deu essa tarefa como igreja, como seu povo. O ungido de Deus, ou ungidão, né? A gente ouve muito, eu já ouvi muito sobre isso, né? Não me respeita porque eu sou ungido de Deus, né? Ungido de Deus, no meu entendimento, é Jesus. Este é o ungido do Senhor. Este é o ungido do Senhor. Nós somos chamados a tomar parte desta unção divina somente na medida em que nos relacionamos com Ele, que recebemos, aí sim, a unção através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Você tem o Espírito Santo de Deus? Quando é que você recebeu o Espírito Santo de Deus? Nós batistas cremos o quê? Quando cremos. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Logo recebemos a unção de Deus através do seu Santo Espírito. Olha o que diz João, 1 João 2, no verso 20, primeiro, ele diz assim: mas vocês, olha só, hein, mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm o conhecimento. Vocês, ele está se referindo a todos, a igreja do Senhor, todos têm a unção, todos estão ungidos pelo Senhor através da presença do Espírito Santo de Deus. E no verso 27 diz também mais: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Lembram-se de que Jesus disse que nós receberíamos o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. E ele nos ensinaria todas as coisas. Todas as coisas nos seriam ensinadas através do Espírito do Senhor. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. E por habitar em nós, estamos aptos a aprender tudo aquilo que vem de Deus, através da sua palavra. Então,
Essa história de ungido, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ungido, de fato, é só Jesus. Ele é o ungido do Senhor. E nós estamos debaixo da sua direção. Todos nós, de igual forma. E, em função dessa unção, não há espaço na igreja para hierarquia e exercícios de poder uns sobre os outros, de forma alguma. O fato de eu ser pastor da igreja não me dá o direito de achar que eu sou melhor do que todos, sou maior do que todos, estou acima de todos, de forma nenhuma. De maneira nenhuma. Às vezes eu me sinto até acanhado, porque os irmãos é que acabam, às vezes, levando a gente assim, como se fosse alguma coisa, irmãos. E eu sou irmão em Jesus como você é também, igualzinho. E nos respeitamos apenas pelas funções que temos responsabilidade, pelos talentos e dons que Deus nos deu para desenvolver dentro da igreja do Senhor. Hans Burke disse o seguinte, que o reino de Deus é, antes de tudo, um reino de irmãos e amigos. E é verdade, somos irmãos em Cristo, mas também somos amigos. Somos, assim como nós somos amigos de Jesus, como ele mesmo diz, somos amigos de Jesus, então somos amigos uns dos outros. E em função das dificuldades, com as lideranças eclesiásticas, cresce cada vez mais o número de pessoas, olha bem, o número de pessoas que se chamam ou chamam a si mesmos de desigrejados ou sem igrejas, outro termo feio, né? Desigrejados. E eu já ouvi isso um dia desses, há um tempo atrás, eu conversando com um pastor, que há muito tempo eu não via, e eu perguntei para ele, e aí, como é que você está? Tudo bem? Estou bem. Você está onde? Perguntei para ele, você está onde? Não, agora eu não estou igreja não, eu estou fazendo um trabalho assim, assado. Eu sou assim o que chamam de desigrejado. Tá bom, então vai com o seu desigrejado, né? Mas não faz sentido para mim isso, né? Não faz sentido considerando que o Senhor criou a sua igreja como seu corpo, para que o povo de Deus caminhasse juntos. E isso vai se estendendo e crescendo muito. No censo de 2010, do IBGE, olhe bem, irmãos, o número de evangélicos que não pertence a uma igreja, número de evangélicos, pessoas que se declaravam crente, mas não pertence a uma igreja, era total de 14%. 4 milhões de pessoas. Tem mais desigrejados do que muitas denominações em números, incrível, o número 4 milhões de pessoas. Em lugar de abandonar a igreja, o melhor caminho é buscar aí uma nova forma de ser igreja, essa é a mentalidade de alguns. Mas, e nós, como estamos nessa situação diante do Senhor? O que é que nos identifica na igreja? O que é que nos identifica como igreja? O que é que nos identifica como igreja? O que é que nos une como igreja? Eu vou citar 3 coisas aqui, para a gente, eu não vou nem me demorar, vai ser rápido, os irmãos vão ver. 3 coisas. Primeiro, a nossa disposição de servir, o que é muito difícil. Não é fácil servir, não é fácil se submeter, não é fácil se humilhar, não é fácil, mas a palavra de Deus nos chamou a isto, a servir. Servir não é tarefa das mais fáceis. Só a graça de Deus para nos fortalecer e nos encorajar a servir uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele usa 2 expressões aí, do grego, do original, que traz para nós um sentido de escravidão, no texto que nós lemos. No verso 2, mais especificamente, ou melhor, no verso 1, que diz assim: portanto, que todos nós nos considerem como servos de Cristo e encarregados do mistério de Deus. Há 2 expressões aí que o apóstolo Paulo se utiliza para mostrar de fato quem nós somos. A primeira, que está aí na expressão servo, que nos considerem como servos de Cristo, ela diz respeito aos remadores das galés greco-romanas, que era naquela época o trabalho escravo mais humilhante que havia.
Era esse o sentido que Paulo está utilizando aqui. E a gente muitas vezes não... isso que eu falei anteriormente. Não é fácil servir. Não é fácil ser servo. Não é fácil se submeter. A gente às vezes sempre quer impor a nossa própria autoridade. A gente quer impor a nossa posição, a nossa visão, o nosso entendimento. A gente quer fazer imposições, a gente não se sujeita com facilidade. Por isso é difícil servir. E a outra expressão que está aí na sequência, que ele diz, e encarregados dos mistérios de Deus, que tem a ver com o mordomo, com aquele que cuida. Os mordomos também era o trabalho escravo mais honrado naquela época. Então nós temos essa responsabilidade, somos escravos. A função de servo, biblicamente falando, é essa, é de escravo. E o que o escravo tem de direito? Sério, pense, o que um escravo tem de direito? Nada, gente. E às vezes a gente fica reivindicando direitos nos nossos relacionamentos. Então, precisamos estar dispostos a servir uns aos outros e ao Senhor. Outra coisa, a segunda coisa, além de ter a disposição para servir, é a nossa fidelidade. A nossa fidelidade é ela que nos identifica como igreja. Fidelidade. O cristão precisa ser uma pessoa confiável. O crente em Jesus precisa ser uma pessoa confiável. Eu preciso olhar para você e ter confiança em você. Eu preciso olhar para a sua vida e me sentir confiante naquilo que você faz. Se alguém vier para mim falando mal de você, e eu conversar com você, e você disser para mim, é isso, eu quero confiar em você, na sua palavra, no que você diz. Fidelidade. O crente precisa ser confiável. Se alguém deseja honra no serviço cristão, deve demonstrar fidelidade aos propósitos de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Não pode pestanejar um segundo sequer. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala aí no verso 2 de capítulo 4 de 1 Coríntios, olha o final, ele diz assim, o que se requer destes encarregados, ou dos servos, do escravo, é que sejam, o quê? Fiéis. É que sejam fiéis, é isso que se requer. Nós temos uma responsabilidade com a fidelidade ao Senhor, viver fielmente para com o Senhor, e essa fidelidade ela se reflete à nossa volta, irmãos. E terceiro, veja bem, primeiro você precisa o quê? Servir, né? Segundo, você precisa o quê? Ser fiel. E terceiro, mais fácil, você precisa ser exemplo. Exemplo. O que nos identifica como igreja é sermos exemplo. Exemplo, irmãos. Precisamos exercitar um modo de vida que possa ser imitado. Isso aqui é muito sério. O apóstolo Paulo, lá no verso 16 de 1 Coríntios 4, olha o que ele diz. Verso 16: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo não era alguém perfeito, obviamente. Ele estava em busca da perfeição e procurando melhorar sempre, cada dia. Mas ele faz um desafio à igreja. Sejam meus imitadores. Isso aqui é um desafio para nós, irmãos. Porque imitar, você chegar para alguém e pedir para que alguém imite a sua vida, olha, implica em três coisas. Primeiro, você precisa ter uma vida íntegra para ser exemplo. Você tem que ter uma vida íntegra para ser exemplo. Pensa sobre isso. Você pode chegar para alguém, você teria coragem de chegar para alguém e dizer aí fora, imite a minha vida. Segunda coisa nisso, você precisa ter uma vida muito consagrada ao Senhor para ser exemplo. Uma vida no altar, uma vida totalmente dedicada ao Senhor, para ser exemplo.
Você teria coragem de dizer para as pessoas que estão à sua volta: me imite, seja meu imitador? E terceiro, essa é a mais complicada. Eu preciso pensar 2 vezes antes de cobrar qualquer coisa de alguém. Eu preciso pensar 2 vezes antes de cobrar qualquer coisa de alguém. Porque é muito fácil cobrar, mas temos que ser exemplo. Será que você é tão exemplar, a sua vida é tão exemplar, que pode ficar cobrando de outros exemplo? Que você tem condições de ter autoridade para cobrar de outros que também vivam com integridade? Isso é para se pensar e refletir seriamente. A relação entre as pessoas na igreja precisam ser expressões do poder de Deus entre nós. Vejam o que o apóstolo Paulo fala no verso 20, para a gente fechar. Pode ler aí em voz alta, alguém? Verso 20. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Isso aqui entra exatamente no que o apóstolo Paulo está falando, quando ele diz: sede meus imitadores. Irmãos, você pode falar o quanto quiser, você pode dizer o que quiser, as suas palavras podem ser as mais belas, mas se a sua vida não for manifesta, se a sua vida não for exemplo de transformação, de restauração pelo poder de Deus, nada vai valer tudo que você disser. Fale mais com a sua vida do que com os seus lábios. Fale mais com a sua vida. Fale mais com os seus gestos. Fale mais com as suas atitudes. Fale mais com o seu exemplo de vida do que com meras palavras. Que Deus nos dê sabedoria, irmãos, para que a gente se identifique dentro disto, do que é ser igreja. Igreja, nós precisamos servir. Igreja, nós precisamos ser fiéis. Igreja, nós precisamos ser exemplo em tudo que fizermos. Que Deus nos abençoe. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esta manhã na Tua santa presença. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos aprender do Senhor através da Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou através do Teu Filho Jesus. E hoje estamos aqui, Senhor, pelo prazer e alegria de poder Te servir. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que somos servos do Senhor e que nada mais somos do que escravos do Senhor, com a responsabilidade de cumprir aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós através da Tua palavra, Senhor. Nos dê sabedoria para vivermos de tal maneira que a nossa vida de fato seja exemplo, Senhor, para aqueles que estão à nossa volta. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque sabemos que somos pecadores, mas somos pecadores lavados pelo sangue do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. E abençoa, Senhor, a Tua igreja, para que o Teu povo seja luz e sal nesta comunidade, Senhor. É a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.